Depois de ter adorado o Senhor com tão belos cânticos e de ter também estado diante do Senhor por meio das nossas orações, vamos agora, meus irmãos, para o alimento espiritual que o Senhor reservou para nossas vidas na noite desse dia. Pegue a sua Bíblia, abra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo 6. Nós vamos estar realizando a leitura do capítulo 6, do versículo de número 1 até o versículo de número 8. O tema do texto traz a epígrafe, a visão de Isaías e o seu chamamento. Assim está escrito na palavra de Deus. Do ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam os seus pés. E com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram. A voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Eis-me aqui, estou perdido, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. O profeta Isaías é um profeta maior do contexto dos profetas. Existiram os profetas literários, que são esses que deixaram algum tipo de literatura no Antigo Testamento. Existem aqueles profetas que não foram literários, são apenas mencionados na Bíblia, mas não deixou material bíblico para compor o cânon sagrado. O profeta Isaías é um dos 4 profetas maiores do Antigo Testamento. É o profeta que é conhecido como o profeta messiânico, aquele a quem se dedicou com mais ênfase entre os demais profetas a anunciar a vinda do Messias. Não somente a vinda do Messias. Citamos hoje pela manhã Isaías 53, que ressalta também o propósito de Deus em enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Esse profeta, escrito na Sagrada Escritura, é aquele que tem o seu chamamento profético registrado de uma forma bem enfática, de uma forma a qual, no capítulo 6, o leitor do livro do profeta de Isaías poderia até pensar: mas ele não já é profeta? Como aqui no capítulo 6 é que ele vai ter o seu chamamento? O capítulo 6, meus irmãos, narra de um episódio tal como vivemos hoje, um episódio caótico para o povo de Israel.
um episódio a qual trazia tristeza para todos. No versículo 1, o profeta narra no ano da morte do rei Uzias, um ano de luto, um ano a qual as pessoas olharam para o trono de Israel e disse: o trono está vazio. Não há agora quem irá reinar? Quem irá conduzir a nossa nação? Quem irá conduzir a minha vida, a minha família e o meu povo? Quem será aquele que há de governar? E essas indagações que havia dentro do povo de Israel não somente angustiou o povo de Israel, mas também angustiou o profeta Isaías, que claramente aqui deixa registrado: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ao viver esses momentos de inquietações para a nação de Israel, o profeta Isaías nos deixa aqui aquilo que já vem sendo demonstrado em todo o teor da Sagrada Escritura, de como o povo de Deus reage às suas aflições, de como o povo de Deus reage às suas angústias, de como o povo de Deus se comporta mediante o caos social. O profeta Isaías, ele recorre até o santo templo do Senhor, muito provavelmente, e foi até o templo para buscar o refrigério para a sua alma, buscar refrigério para as suas indagações. E ao adentrar no templo, no ano da morte do rei Uzias, ele tem uma visão celestial. Ele vê o trono de Deus, um alto e sublime trono. E o Senhor está sentado sobre esse trono. As abas da sua veste, das vestes de Deus, enchem o templo. E existem serafins sobrevoando o trono de Deus, glorificando o bom nome de Deus. Uma primeira expressão que nós temos aqui de Isaías 6, que devemos buscar a Deus em tempos de angústia, em tempos de refrigério também. Na nossa Constituição, ela nos ensina que, havendo calamidades, havendo guerras, havendo peste no meio do povo, o povo deve se voltar para Deus com jejum e oração. E havendo cessado as mesmas, com ações de graça. Isaías vai até o templo buscar as indagações: quem irá reinar sobre Israel? E a visão que ele tem ao entrar no templo é a visão que nós precisamos ter, meus irmãos, todos os dias de nossa vida. Que o governo do nosso país, que o governo do estado do Ceará, o governo do nosso município, o governo das nossas famílias e o governo de nossas vidas pertence ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por mais que o campo político não seja favorável, por mais que possamos olhar que ações políticas não sejam elas suficientes, mas nós temos uma esperança narrada no capítulo 6, é de olhar diretamente para Deus. O profeta Isaías, angustiado, vai até o templo, e ao adentrar do templo, Deus revela-se em meio às suas angústias. É Ele que está sentado sobre o trono, não somente o trono de Israel, Ele está sentado no trono de todo o universo. Ele é Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Esse primeiro aspecto do capítulo 6 nos leva a refletir também, meus irmãos, que os tempos de calamidade pública a qual nós estamos vivendo, não devemos colocar em nenhum momento a nossa confiança em homens. Que o caos social a qual se instala em nosso país, nós devemos imitar o profeta Isaías. Obviamente, por estarmos isolados, não podendo ir
ir até o templo, se bem, meus irmãos, nós não podemos nos aglomerar nos templos. Mas nós podemos buscar o Senhor no templo, sim, em oração. Tal como podemos buscar também em nossos lares, em nossas casas, em nossas residências, com nossas famílias. Buscar o Senhor demonstrando a Ele a nossa angústia. Buscar o Senhor demonstrando a Ele o desassossego de nossas vidas. E olhar para o Senhor. A palavra de Deus nos ensina que um dado momento, na caminhada do povo no deserto, o povo, tal como Jacó, nós aprendemos aqui na última quinta-feira, andava com traços de idolatria, idolatrando deuses estranhos. Não somente idolatrando deuses estranhos. A caminhada do deserto foi uma caminhada que levou o povo de Israel a ficar pensando nas panelas do Egito, do tempo da escravidão. E a palavra de Deus tem nos ensinado que Deus enviou víboras, serpentes até aquele povo. Deus enviou uma praga de serpentes que picavam ali o povo de Israel. E o povo morria porque eram serpentes abrasadoras. À medida daquela mortandade que havia em todo Israel, por serem atacados pelas serpentes, o Senhor deu ordem que Moisés fizesse uma serpente de bronze e que aquela serpente fosse levantada no deserto, e que ao olhar para aquela serpente, Deus deu ordem para que o povo de Israel ali olhasse para aquela serpente, e ao olhar para aquela serpente no deserto, aquela só serpente de bronze, o povo seria curado. A referência, meus irmãos, que Deus colocou naquele povo é que, mediante as serpentes que vinham traiçoeiramente e picavam o seu povo, e causava dano ao seu povo e matava o povo de Israel, havia uma esperança para aquele povo. Nós sabemos que a serpente que foi levantada no deserto é uma expressão daquilo que Jesus venceu na cruz do Calvário, o pecado. É uma expressão da palavra de Deus em meio às suas idolatrias, em meio aos perigos da vida. Olhem para Cristo. Isaías, ao entrar no templo, preocupado: quem irá reinar em Israel? Como Israel irá passar? Deus se revela para ele sentado num alto e sublime trono. O texto de Isaías 6 também para nós, um texto que nos ensina a nos comportarmos diante de Deus em adoração, em liturgia, como nós estamos aqui essa noite. Um texto que nos ensina como nos aproximar de Deus. É um texto que nos ensina que Deus deixou os padrões da adoração todo descrito na palavra de Deus, e que não cabe a nós sermos seduzidos pelos nossos próprios pensamentos, pelo engano dos nossos sentimentos, ou até mesmo pela sugestão de Satanás. Deus deixou o culto, meus irmãos, prescrito na palavra de Deus. Ele não outorgou ao homem autoridade para que ele pudesse regular o culto. O culto é regulado pela palavra de Deus, pelo propósito de Deus, e aqui nós temos também aspectos a qual importa que Deus deseja ser adorado, e Deus pode ser adorado não somente quando estamos felizes e que as coisas vão bem, que tudo vai muito bem, mas Deus pode ser adorado também em tempos de angústia. Deus deve ser adorado também em tempos de angústia. Isaías buscou o templo do Senhor, e ao adentrar naquele espaço, ele tem uma visão que não pode sair diante dos nossos olhos. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. O governo de Israel, de nossas vidas, não recai sobre homens, porque estes estão sujeitos ao nosso Deus. Estes estão sujeitos à autoridade do nosso Deus. Deus está reinando, sentado num alto e sublime trono. Um segundo aspecto, meus irmãos,
do Isaías capítulo 6. O texto revela aspectos litúrgicos. Existe ali, percebido pelo profeta Isaías, serafins. Estavam por cima do trono. E o reflexo que Isaías teve da ação daqueles anjos deve ser o nosso reflexo diante de Deus. Nós temos aqui uma instrução de como os santos anjos se comportam diante de Deus. Os anjos, eles não têm aflições como nós temos. Os anjos não têm as preocupações que nós transportamos em nossa vida pecaminosa. Eles têm o dever de adorar o Senhor. E segundo Isaías capítulo 6, eles se comportam como adoradores sobre o trono de Deus. E a ação dos anjos revela também como nós devemos nos comportar. Nós sabemos que serafins são anjos de 6 asas. Inclusive, se nós não sabemos, nós podemos aprender aqui no livro Isaías capítulo 6. Serafins estavam por cima do trono de Deus. E no verso 2 já afirma: cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas, eles cobriam o rosto. Veja, meus irmãos, que os anjos, eles não ousam ao olhar para Deus. Porque segundo aquilo que eles cantam, e cantam de maneira gloriosa, plena e assertiva, o Deus a quem eles estão adorando é um Deus santo, 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 e santo e santíssimo Deus. Eles não ousam, tal como Moisés, ao se aproximar da sarça ardente, ele olhou e a sarça ardia e não se consumia. Havia ali o poder de Deus, a glória de Deus revelada a ele naquela sarça. E ao chegar naquela sarça, se aproximar dela, Deus diz: tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar que estás é terra santa. Ele tira as sandálias dos pés. Os anjos cobrem o rosto. Estão sobrevoando o trono de Deus. Mas com 2 asas, eles cobrem os pés. Tal como Moisés tirou a sandália dos pés. E apenas com 2 asas eles voavam. A expressão dos santos anjos, naquela epifania revelada ali ao profeta Isaías, é uma expressão da palavra de Deus, que nos diz como devemos adorar a Deus. A reverência daqueles santos anjos devem ser relembrada principalmente nos nossos dias, em que os homens cada vez mais são insolentes, são irreverentes e têm uma verdadeira alergia espiritual à solenidade do culto que nós devemos prestar a Deus. E nós queremos aqui, meus irmãos, salientar esse aspecto que foi revelado em meio às angústias de Isaías, a qual ele também deveria cumprir esse propósito diante de Deus. Deus deve ser adorado solenemente, que Deus deve ser adorado com temor e tremor, e que nós devemos, assim como os santos anjos, nós não podemos ver a Deus, mas devemos ser reverentes diante da face de Deus. A solenidade, eles tinham 6 asas, eles podiam estar em plena atividade diante de Deus. Mas o que nós temos ali, a revelação, é que Deus é adorado no céu pelos seus santos anjos, com toda a solenidade, com todo o temor e tremor daqueles anjos, porque eles estão diante de um Deus santo. Com 2 asas apenas eles voam. É um equívoco, meus irmãos, pensar que o culto que nós prestamos a Deus é um culto a qual nós podemos inserir algum elemento que não se encontra na Escritura. É inútil, meus irmãos, a adoração
que alguém pretende fazer e que os seus requisitos não encontram amplamente o amparo na palavra de Deus, é nulo de qualquer direito, de qualquer propósito. Deus não aceita, a nossa imaginação, ela não tem, meus irmãos, a capacidade devida a qual nós podemos realizar algo e Deus se agradar daquilo que nós realizamos, porque segundo esse mesmo profeta a qual nós lemos, a nossa justiça, aquilo que nós pensamos ser justo em nossa vida, Deus olha para a nossa justiça, Deus olha para aquilo que nós pensamos que é bom, e Deus diz assim: isso é um trapo de imundícia, isso é a nossa justiça, e não podemos aplicá-la ao culto que nós prestamos a Deus, porque o culto, como inclusive se você está aí observando na tela do seu computador, existe uma expressão assim: santo culto. Você pode perceber isso aí. E meus irmãos, vocês sabem por que eu coloco a expressão santo culto? Ele é santo porque as instruções que vêm do Senhor para que nós possamos adorar Ele não vêm de mim. Não pense que vem de mim. O que ocorre dentro de um culto para adorar a Deus não vem do presbítero Simeão, não vem do presbítero Daniel, não vem da minha família, não foi a minha esposa que disse: olha, pastor, faça isso que o povo achar bom. Não veio. Ele é santo porque ele veio de um ser santo, ou seja, do próprio Deus, o próprio Deus que é santo. Ele deu a instrução que é santa e nós seguimos a instrução que é santa. E se nós seguimos a expressão que é santa, o culto que nós prestamos a Deus com base na Escritura é culto santo. Mas se nós inovamos, se nós queremos colocar alguma modificação naquilo que Deus colocou, esse culto não pode ser colocado com caráter santo, porque foi colocado por expressões humanas, por sentimentos humanos, por desejos humanos, que por mais plenos e cheios de bondade humana que possa haver, Deus olha para a nossa bondade, Deus olha para a nossa justiça e diz: isso é trapo de imundícia. Os santos anjos estão como nós estamos aqui. Tomara que você esteja assim também, meus irmãos. Tomara que seja essa a sua expressão, a sua reverência diante de Deus. Ao iniciar o culto, nós estamos diante de Deus, de um Deus santo. Esses anjos não somente estão ali com os pés cobertos, com os olhos cobertos e voando sobre o trono. Eles estão anunciando quem é aquele que está sentado no trono. Quem é este que está sentado no trono? Revelado a Isaías. Quem é esse sentado no trono? Revelado a mim, a minha família, aos presbíteros dessa igreja, aos diáconos dessa igreja e ao povo dessa igreja. Quem é esse que senta no trono? Os anjos respondem num coro celestial: Santo, 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 Ele é o Senhor dos exércitos. E mais uma vez aquela pergunta: que exércitos? Que exército é esse? É o exército celestial. Ele é Senhor dos exércitos. Toda terra, por mais caótica que possa parecer, mas toda a terra está cheia da glória de Deus, porque foi esse Deus santo, santíssimo, foi esse Deus cheio de santidade, plenamente, totalmente santo, que criou todas as coisas. E onde quer que eu passe, você passe. E onde quer que eu olhe, que você olhe também, nós vamos perceber a modelação das mãos de Deus nesse mundo, porque tudo foi criado por Ele. E nada do que existe veio a existir sem a sua vontade, sem o seu propósito. Esse Deus é santo. E as obras de suas mãos carregam esses atributos que é do próprio Deus. Santidade. Os santos anjos, eles estão ali sobrevoando, adorando, mas também a adoração tem um tom de alerta. Cuidado com esse Deus. Ele é um Deus santo. Com Ele nós não podemos brincar. Nós não podemos zombar desse Deus. Esse Deus é tão santo, que a sua santidade é tão intensa no tempo, que as bases do limiar se moveram. A voz desses anjos
que diziam santo para adorar a Deus e santo para advertir o povo de Deus. Quem é esse Deus? É o santo a ser adorado, e os anjos advertem: tomem cuidado, esse Deus é todo santidade, esse Deus é todo santo, esse Deus é todo perfeito, esse Deus, ele é todo bom, esse Deus é todo maravilhoso, esse Deus, você não pode se portar diante dele como se porta diante dos homens. Você não pode nem deve se comportar diante dele como você se comporta diante de um parente, como você se comporta diante de outro homem. Você deve se comportar diante dele com temor e com tremor. As vozes desses anjos adoram a Deus, mas notificam a todos os homens, pela Sagrada Escritura: estamos diante de um Deus todo santo. Santo, santo, santo. Ao perceber, pela visão, porque ele viu, como poucas pessoas viram, ele viu, Isaías viu Deus. E ele ouviu os santos anjos nessa dimensão de adoração, adorando a Deus. Ao ver o próprio Deus e ouvir os santos anjos. Versículo de número 4: as bases do limiar se moveram pela voz dos que clamavam, e a casa se encheu ali de fumaça. Era uma expressão da Shekinah de Deus ali naquele lugar. Trazendo esses aspectos, um de adoração, que deve levar o profeta e a mim e a você a adorar esse Deus santo. E o outro aspecto é de advertência: cuidado, esse Deus é santo. Não brinque, não zombe desse Deus. Não zombe dele. A percepção de Isaías conseguiu captar a mensagem dos santos anjos de Deus. A sua tristeza agora é mudada agora em temor. O seu desejo de mudar, o de melhorar, o Israel agora mudou. Uma vez eu vi, obviamente é uma história de ilustração, de uma pessoa que queria mudar o mundo. Queira Deus, não seja essa pessoa, você. Ficava lutando, e inclusive buscou até Deus, querendo mudar o mundo. Mas a pessoa viu que não conseguia mudar o mundo. Depois ela teve uma outra ideia: eu vou mudar só aqui o lugar aqui onde eu moro. Ela tentou de todas as formas mudar o lugar onde ela morava, e ela não conseguiu. E ela teve uma outra ideia: eu vou mudar a minha família. E tentou mudar a família, e não conseguiu. No final, ela chegou à mais bela de toda a conclusão: eu vou mudar a mim mesmo. Eu vou mudar a mim mesmo. Isaías era parecido com o personagem dessa história. Aquele que queria mudar o mundo. Se você voltar um capítulo mais, nós vamos encontrar esse profeta. É profeta de Deus. Ele poderia ter dito isso. O profeta de Deus, ele tem uma referência na palavra. Ele diz assim: assim diz o Senhor. E a palavra de Deus vem diante dele, os seus olhos em visão, e ele transmite os vaticínios do Senhor para o povo de Israel. Mas até aqui, Isaías é aquele que realmente ele está no exercício profético, ele está ali disseminando as revelações e a mensagem do Senhor. Mas no capítulo anterior, é interessante, Isaías com essa visão assim: eu vou mudar o povo de Israel. Eu vou mudar esse povo. E começou a assombrar o povo. Ai de você, ai de você, ai de você, ai de você. Mas quando ele entra na presença de Deus, recebe a notificação dos santos anjos, ele chega a uma conclusão: e antes do povo de Israel mudar, ele tem que mudar ele mesmo. Inclusive, o próprio Deus, depois de o fazer profeta,
de enviar uma missão. O próprio Deus deu uma missão a ele muito árdua, como profeta. Quando disse, então vai, Isaías, e diz o povo, ouvi e não entendais. Vede e não percebais. Torna insensível o coração do povo, endurece os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Tudo que Isaías não queria ouvir. Ora, Isaías queria ver mudança em Israel, mas Deus disse, eu não vou mudar esse povo. Pelo contrário, eu vou endurecer ainda mais a serviço desse povo. Ele está diante de Deus. Essas coisas desaparecem de Isaías. Porque estando diante de Deus, ele ouvindo aqueles santos anjos, esse Deus é santo, Isaías. Esse Deus é santo. Ele teme diante de Deus. A adoração e a notificação dos santos anjos promovem, e a glória de Deus também promovem o temor do profeta. Versículo 5, ele percebe ali os seus pecados e diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Hoje pela manhã nós aprendemos que 2 discípulos se desviaram do colégio apostólico e foram para Emaús. E durante a caminhada, Jesus interceptou a caminhada daqueles discípulos. Ao interceptar a caminhada daqueles discípulos, Jesus expôs a Escritura para aqueles discípulos. Depois do que os olhos foram curados dos discípulos, eles chegaram à conclusão, um para com o outro, assim, porventura não ardia o coração quando ele expõe ali as Escrituras? Concluímos nós hoje pela manhã que o coração ardendo era um coração latente pela espada flamejante do Senhor, pela espada de 2 gumes. Afetou justamente onde precisava ser afetado, os sentimentos daqueles 2 discípulos. Agora Isaías, diante do Deus Santo, ele não tem como esconder. O seu pecado é revelado. E uma vez revelado, eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E além do mais, meus olhos viram o Rei. Ai de mim. Isaías confessa o seu pecado. E obviamente o pecado sendo confessado, então um destes serafins que estão a serviço de Deus, a servir a Deus em adoração, a servir a Deus em qualquer ordem dada por Deus, obviamente ele teve essa ação, porque essa ação foi emanada pelo próprio Deus. Um dos serafins voou para mim. Veja que o texto é escrito na primeira pessoa do singular, não é uma narrativa terceirizada. O próprio Isaías, o anjo voou, ou veio até ele, trazendo uma brasa viva, que tirara do altar com Atenais, e com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Veja, meus irmãos, o valor que há, meus irmãos, naquilo que nós reconhecemos ser a confissão de pecados. Deus não nos olha segundo o nosso pecado. Deus nos olha segundo a sua imensa graça e misericórdia. Se Ele olhasse de acordo com os nossos pecados, obviamente Isaías estaria perdido. Mas existe algo bom em nossas vidas, e nós podemos dizer, de forma altissonante aqui essa noite, de que Deus é por nós, que a sua graça é por nós, e que o maior problema que o homem tem não são os desassossegos sociais, não é a peste que se propaga, não é o contexto financeiro, não é o contexto mundial que está aí, de
cabeça para baixo. O maior problema que há no mundo, quando nós nos encontramos com Deus, Deus revela. O maior problema que há são os nossos pecados. Porque eles fazem a separação de nós e do nosso Deus. E fazendo a separação de nós e do nosso Deus, nós nos tornamos homens, embora homens que Deus chamou para um propósito, para um projeto, para um ministério pastoral, qualquer outro projeto. É quando nós não temos em vista as nossas iniquidades nem os nossos pecados. Os pecados nos separam de Deus. E quando menos percebemos, nós estamos andando na contramão de Deus, porque o pecado separa de Deus. Nós estamos xingando as pessoas, nós estamos depreciando inclusive os próprios irmãos. Não há nada de saudável aos nossos lábios, nosso pensamento e todo o nosso ser sempre é envolto de um aspecto tempestivo. Nos tornamos pessoas ásperas, nos tornamos pessoas insensíveis, nos tornamos pessoas que não respeitam ninguém. E quando eu falo disso, eu sempre me lembro, e vou dar um testemunho. A minha esposa é professora, e em uma determinada escola que ela ensinava e lecionava, eu ficava ali no final ali, do expediente esperando ela vir para me levar ela para casa. E meus irmãos, não foi que me disseram, não foi que me contaram, foi eu mesmo que ouvi. E não vi uma, nem duas, nem três vezes, vi por diversas vezes alunos saindo e os pais xingando os professores para as suas criancinhas. Os pais ali vilipendiando as professoras para os seus filhinhos. E nem estão aí, nem um pouco preocupados com o seu estado espiritual. Porque hoje ensina a xingar o professor. Depois a bater no professor, ou algo até pior. Depois que não respeita o professor, não respeita os parentes, não respeita as autoridades instituídas por Deus, não respeita o diácono da igreja, não respeita o presbítero da igreja, não respeita o pastor da igreja e, por fim, não vai respeitar você também. Porque uma vez que isso é pecaminoso e nos afasta de Deus, a tendência é que o pecado nos consuma em meio à tempestividade que consiste nele. Se você é alguém que fala mal do professor para o seu filho, ou de algum parente seu, ou de algum irmão da igreja seu para o seu filho, meus irmãos, em nome de Jesus, pare com isso. Confesse esse pecado para Deus, ele precisa ser confessado. Se você se encontrar na presença de Deus, como Isaías se encontra no capítulo 6, nesse momento, se você percebe que Deus é santo, 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 e que Ele te chamou para andar em novidade de vida, confesse esse pecado em nome de Jesus. Rogue a Deus, Senhor, manda uma brasa viva do teu altar. Hoje pela manhã, o coração de nós homens foram tocados. E agora à noite, os lábios de Isaías tocados por uma brasa. Mas você pode orar a Deus e dizer: Senhor, eu tenho sido tão inepto. Senhor, eu tenho agido de forma tão amalgamada, sempre sentimentos misturados, e isso tem extravasado. Eu tenho tratado mal as pessoas aqui de casa, eu tenho tratado mal os meus filhos, eu tenho tratado mal os meus pais, eu tenho tratado mal os meus familiares. Como eu sou áspero com os irmãos da igreja, como eu sou áspero com as autoridades da igreja, como eu sou crítico com o mundo, como eu sou crítico com tudo, e sempre olhando as faltas dos outros. Mas Isaías, diante de Deus, ele não consegue ver o pecado de Israel, ele não consegue ver
dificuldade do povo como sendo o maior problema de sua vida, o maior problema da vida é revelada por esse Deus que é santo, todo santo. A maior dificuldade que Isaías está enfrentando no capítulo 6 é pecado não confessado. Pecado não confessado promove declínio espiritual na vida, inclusive, dos profetas de Deus, dos homens de Deus. Ele confessa o seu pecado. E Deus de graça e de misericórdia envia um santo anjo e toca nos seus lábios com a brasa viva do altar de Deus, com a tenaz. E toca nos seus lábios, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade é retirada e perdoado o teu pecado. Agora, de lábios puros, de lábios inflamados por brasas do altar. Depois disso, versículo 8. Antes ouviu os anjos em adoração solene e advertência solene, dizendo Isaías: esse Deus é santo. Não brinque com ele. Ele escuta agora a voz de Deus. Ele escuta agora a voz de um Deus trinitário. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que age trinitariamente. E que, inclusive, quando a palavra de Deus registra que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, a maior imagem e semelhança que Deus colocou em nós, esse aspecto trinitário de Deus. Que Deus nos criou para viver em harmonia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai nem o Filho. Eles vivem harmoniosamente. E eles nos chamam para viver dessa maneira, dentro dos nossos lares, lá no trabalho e aqui na igreja. E um fator predominante que Deus usa são lábios puros, porque não há quem consiga sobreviver harmoniosamente com pessoas de lábios impuros. Agora, de lábios purificados, Deus trinitário se revela. Ele ouve a voz de um Deus trinitário que dizia: a quem enviarei? Em primeiro lugar, ele usa plural, ou singular: quem enviarei? Porque ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus, ele é o único Deus. Esse Deus trinitário é o único Deus. A quem enviarei? E agora é apresentado, ele é o único Deus e ele é Deus trinitário. Ele é apresentado assim: quem há de ir por nós? O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isaías, ao ouvir o chamado solene trinitário, ele responde agora de maneira santa. Agora Isaías não está preocupado o que vai ser do Brasil. Você está preocupado o que vai ser do Brasil? O que vai ser do mundo? O que vai ser da economia? O que vai ser da política? Isaías agora, com seus lábios tocados, essas preocupações não fazem mais parte da sua pessoa. Agora, de lábios tocados, na presença de um Deus santo, que é todo santo, e percebendo o chamado do Deus trinitário, Isaías agora é movida às suas necessidades. A sua necessidade não é mais se preocupar quem vai ocupar o trono. A necessidade agora de Isaías é como eu posso servir esse Deus que é todo santo. Como eu posso servir esse Deus que é trino? Como eu posso servir? Como esses anjos aí estão servindo? Eu quero servir esse Deus. E ele ouve o chamamento solene do Deus trino: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, versículo 8: quem há de ir por nós? Disse eu, no caso de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Isaías, tu não veio para cá preocupado com questões políticas. Mas Isaías, você não veio para cá preocupado quem ia ser eleito, quem não ia ser eleito.
quem ia ser impeachmentado, quem não ia ser impeachmentado, quem ia gastar aquilo, quem ia gastar... Não foram essas, agora as preocupações de Isaías, essas preocupações são todas por um ralo. Porque esse é o caráter de um homem a quem Deus transforma. Ele passa a conhecer esse Deus soberano. O governo do mundo está diante desse Deus soberano. É Ele que dá uma ordem e nada pode se opor à sua ordem. Ele é soberano e Ele é santo. E o desejo de Isaías é responder, não às inquietações mais do mundo, mas responder ao seu ministério profético, dado por Deus. E agora, ele volta novamente ao campo da atividade profética. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Queremos concluir, meus irmãos, essa noite, rogando ao Senhor que revele a sua glória diante da sua igreja, que revele essa santidade que há nele a todo o seu povo, que a glória e a santidade emitida por Deus ao seu povo nos leve a tomar conhecimento que Deus é o autor e consumador da nossa fé, que Ele é o autor e consumador de nossas vidas. Ele é aquele que gerencia toda a humanidade de acordo com o seu querer e com a sua vontade, e nada escapa à sua vontade, o seu querer, o seu propósito. E que, segundo o apóstolo Paulo em Romanos 8, afirmou que esse Deus é tão soberano e cuida tão bondosamente do seu povo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, amem a Deus, adorem a Deus, busquem a Deus e se consagrem e se dediquem exclusivamente para Deus. E mediante o chamado do Senhor para executar os seus planos, os seus projetos, sua vontade, diga a Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não quero mais mudar o mundo, não quero mais mudar o lugar que eu moro, não quero mais mudar nada. Eu desejo uma conversão na minha vida, e conversão é seguir o propósito e o mandato do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe toda a sua família, que o Senhor abençoe a sua igreja esparramada por todo o planeta, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, baixe a cabeça.